pessoas estão se afastando das notícias. 39% estão desistindo de acompanhá-las pelos diferentes meios, principalmente pelo cansaço a que elas se expõem, não só com o meio da mensagem, mas também da depressão que provoca as notícias geralmente negativas, como o aumento constante do custo de vida que abrangeu praticamente o mundo nos últimos tempos. E o que dizer das guerras do Oriente Médio, da Ucrânia? Esta é uma conclusão do Instituto de Estudos para o Jornalismo da agência Reuters, divulgado recentemente. A BBC de Londres, na sua versão em inglês, entrevistou hoje um jornalista, que é uma espécie de pesquisador-chefe do Instituto de Estudos para o Jornalismo da agência Reuters, chamado Nick Newman. I think we're seeing a lot of change, a lot of increased complexity in the media. Então, o jornalista diz que está havendo uma crescente complexidade no cenário midiático. The landscape around the world, so online, social media, principalmente nas redes sociais, competing for people's que estão ali competindo attention, and pela so atenção do povo. E uma dessas consequências é que as pessoas estão being a sentindo bit overwhelmed and confused. as pessoas estão se sentindo um tanto sufocadas e confusas All these different sources, so I think that's part pelas diferentes fontes de informação, não é? of the story. And as you say, almost 4 in 10 say that they sometimes or often avoid the news. Então, essa pesquisa que realizou a agência Reuters, através desse instituto, diz que quase 40%, no caso, 39%, das pessoas estão evitando, algumas vezes e outras sempre, So that's not to say they're not consuming the news, but maybe they're do acompanhamento dessas notícias. Isto não significa que elas não estão consumindo notícias, mas trying to protect themselves from talvez estão tentando se proteger the depressing news agenda, which has been da agenda das notícias depressivas. hearing about Gaza and the war in the Middle East and Ukraine. Então ele fala dessas notícias que vêm da faixa de Gaza, no Oriente Médio e também da Ucrânia. And so some of these things are playing into it, as well as the cost of living crisis. E tem também a questão do custo de vida, a questão lá, principalmente na Europa, que aumentou muitas vezes mais do que aqui no Brasil, por causa da crise do petróleo e, sobretudo, da crise originada com o afastamento da Rússia dos negócios de petróleo com a Europa. COVID that came before, so there's a lot of fact. Teve também a questão da Covid, Então isso forma uma série de fatores At play here, I think, as well as sort of que estão exercendo muita influência sobre o pensamento dos consumidores de notícias. disillusion with politics in the sense that E aí ele diz que também tem a desilusão com a política, no sentido de que there's nothing that people can do não há nada para que as pessoas possam fazer para melhorar esta situação to change things. So why e mudar as coisas. Então, por que se preocupar bother keeping up with the news? I think ou se incomodar em acompanhar as notícias? that's something we hear a lot when we talk to respondents. And just tell us more in detail about what you found in terms of where people are willing to consume news. A analista da BBC pergunta onde estão as pessoas, que tipo de meios procuram as pessoas para alcançar as notícias.
Well, I mean, people are still consuming news in huge numbers. It's incredibly Então ele diz que as pessoas continuam consumindo as notícias em grande número important for all kinds of reasons. It's a por uma série de razões, year of enormous elections, and the basic trends, que as pessoas estão consumindo what you might call traditional media less, so o que pode ser, né, considerado a mídia tradicional, como a televisão television news, e também as notícias impressas e o rádio. and that they are consuming digitally more. E também, digitalmente, elas estão consumindo mais. Quanto ao resto da mídia, né, das redes sociais, o jornalista diz aqui também que houve uma certa explosão dos podcasts. Sometimes for money, sometimes not for money. I think that's a really interesting bright spot. We're seeing an explosion in podcasting and different format, short form video is another thing that consumers. Então, também, não é, os vídeos curtos que estão tendo grande consumo. Are really interacting with much more, and we talk about that. Isso porque as pessoas, através desses vídeos, sentem-se que estão interagindo. A lot in the report, though sometimes it's not traditional brands like the BBC, but it's young E ele aí reconhece que não são grandes cadeias como a BBC que tem esse grande consumo, influencers who are getting mas através de influenciadores more traction, even when que tem mais tração, não é? Poder de atração dessas pessoas, we're talking about important stories like Gaza. mesmo quando se fala, não é, de notícias importantes, como a questão de Gaza, da faixa de Gaza. And just briefly, Nick, in terms of the youth demographic, the socioeconomic differences, what are you finding? Então, em termos de situações econômicas das pessoas que acompanham essas notícias, Well, we're finding that young people are different. I mean, they're digital então ele diz que os jovens, né, têm um comportamento diferente. first, but they're social first, and Primeiro, se dedicam às redes sociais. that makes a huge difference. They want news to be participatory. They Então isso faz uma grande diferença porque eles querem, de alguma maneira, participar, intervir, naquelas notícias. they want to interact with people. It's not just telling the news, but it's actually Então querem interagir com as pessoas, ou seja, aqueles que transmitem as notícias. E não somente, de dizer a notícia, de ler a notícia, talking about the news as well. mas também conversar sobre as notícias. And across the whole international sample, Então ele diz que em toda a amostra, dessa pesquisa internacional, 42% of 18 to 24 ele diz que 42% dos jovens entre 18 e 24%, also these Gen Zs who grew up with essa geração, que eles chamam de geração Z, que cresceu inclusive com a social media, que são as mídias sociais ou as redes sociais. social media, say that social media is now their main source of news, and that Então dizem que as redes sociais são as suas principais fontes de notícias. raises a whole load of questions about what information they're getting, the transparency of the platforms, and all the rest of it.